Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar nesse devocional com vocês, concluindo o capítulo 23 de Mateus, e aqui também teremos o nosso momento de oração. Chegamos do Campuri, o Campuri termina hoje meio-dia, mas voltamos um pouco mais cedo pelas atividades pastorais, e a gente deixamos aí na sexta-feira os 4 enganos que Jesus fala no capítulo 23, que deveria ter cuidado ali em relação aos fariseus e os saduceus também que estavam naquele momento, mas agora Jesus deixa 2 grandes recomendações aos seus discípulos e depois nesse capítulo vem os 8 A's. Então a primeira recomendação, Jesus disse que era para eles terem cuidado com o aspecto dos títulos. Então ali Jesus diz assim, ó, não permita que o chame de mestre, disse Jesus, porque tem um só mestre e todos vocês são irmãos. Então, qual era o objetivo de Jesus ao falar isso? Jesus tinha 2 grandes objetivos. O primeiro era ajudá-los no aspecto da vaidade, porque a vaidade ela atrapalha bastante a gente, porque muitas das vezes os títulos fazem a gente se sentir, e nesse se sentir nos distancia de que todos nós somos alunos na escola de Cristo. Às vezes, por ter andado com Jesus, convivido com ele pessoalmente, os discípulos poderiam se aproveitar disso para ter algum objetivo pessoal, benefício. Então Jesus estava já vacinando a eles para que não aceitasse esse título, né, como mestre. O segundo aspecto que Jesus trabalha com ele como objetivo era destruir a ideia de que o ser humano pode exercer domínio sobre a fé e a consciência do outro. Qual é o grande problema de você se tornar um líder espiritual? É a pessoa criar uma dependência ao ponto de que o que você falar se torne lei para ela. Nós temos a nossa regra de fé. Qual é a nossa regra de fé? A Bíblia. É ela que deve direcionar os nossos passos e as nossas decisões. Então a gente precisa cuidar com isso e não se prender a homens. Então tem pessoas que assim, tem o pastor, o padre como seu guru, seu líder, que ele vai cegamente pelo que se fala. E foi assim que os fariseus enganou a muita gente e Jesus não queria que seus discípulos cometessem esse erro. E aí agora Jesus volta o seu discurso para os escribas ali, fariseus, e ele fala sobre 8 A's. Os primeiros 4 A's é direcionado ao aspecto missionário. Então o primeiro Jesus diz assim, ó, indica em lugar de cumprir a missão, eles agiam contra ela, contra a missão de pregar o evangelho. Deveria abrir as portas do reino e estavam o quê? Estavam fechando. Se você olhar no verso 13 do capítulo 23, ele diz assim, ó, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Então, eram os líderes que atrapalhavam as pessoas a ter um encontro verdadeiro com Deus, devido às suas pesar, né, como a gente já falou, eles pesavam a lei, criavam leis que não existiam e ensinavam doutrinas de homens, então afastava as pessoas da verdade. E o segundo e o terceiro ai, Jesus os condena por não terem completado a missão inteira em benefício do povo de Israel, nem a missão externa em benefício dos gentios. Por causa da missão, os fariseus e escribas deveriam ter sido uma bênção para cada membro do povo de Deus. Em lugar disso, foram maldição. Usavam a religião como pretexto para explorar o povo. Quando você olha aí no verso 14, né, que ele diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas e para justificar fazei longas orações, por isso sofrerei juízo muito mais severo. Então, se aproveitavam dos necessitados, das pessoas que ali não tinham condições, em vez do reino ser uma bênção, se tornava o quê? Maldição. Então, e aí agora Jesus, ele trabalha aí os 4 últimos A's, que é o aspecto de engano de condução dos fariseus conduzindo o povo. Então, o primeiro engano de condução é a falta de bom julgamento. Não tinham bom critério porque a base deles era falsa. Jesus usou a prática do juramento para tornar claro esse conceito. Jurava pelo ouro do templo e pensava que como base de juramento era mais importante que o templo em si. Então aqui era um erro deles de condução.
Segundo, o engano de condução era o descuido do mais importante. Nesse caso, Jesus utilizou 3 práticas religiosas para falar sobre isso: o dízimo, a lei e o consumo de animais limpos. Por exemplo, sobre o dízimo, Jesus estava dizendo: olha, não é errado dar o dízimo, mas vocês fazem essas coisas e omitem outras. Então acaba que perde o sentido, porque ficava só o valor em si, mas eles perdiam a espiritualidade do momento daquela questão. E aí então o terceiro engano de condução é a desonestidade. Na aparência externa mostravam uma rigorosidade extrema. Todos os judeus lavavam muito bem os copos, os pratos. E aí Jesus ele faz uma comparação com isso. Eram líderes desonestos e sem autocontrole. O que acontece? Eles roubavam a riqueza do povo, roubavam os valores do povo e às vezes era de pessoas simples. Então, cuidavam daquilo que era aparente, mas o interior estava ruim. E aí Jesus até fala sobre o quarto engano de condução, que é a injustiça. E para falar dela, Jesus utiliza o aspecto do sepulcro, onde no qual esse sepulcro e até mesmo os cadáveres, ao tocar, as pessoas ficavam 7 dias imundo. Era uma cerimônia de purificação que levava 7 dias. Porém, antes das grandes festas, os sepulcros eram limpados. Então, por fora eles ficavam bonitos, tinha ali, igual parecendo como a gente faz em finados, né? Limpa, mas por dentro é cheio de quê? De ossos secos. E assim também eram muitos fariseus, muitos que ali pregavam para o povo, tinham uma aparência, mas o coração estava distante de Deus. Eram apenas pessoas de quê? De aparências. Então Jesus aí adverte dando esses 8 ais. E aí então Jesus fala no finalzinho, ó, o lamento sobre Jerusalém, que ele diz assim: ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí Jesus então declara que ele seria retirado do povo. E então ele disse: olha, dei toda oportunidade, vim para Jerusalém, preguei, mas as pessoas não aceitaram a verdade. Mas eles venderam a ideia errada, os fariseus, ao povo, que o Cristo que viria seria um chefe militar que livraria o povo dos romanos. E por isso que eles não entenderam a Cristo e não aceitaram. E agora, pela ausência de Cristo, o povo agora teria mais dificuldade de conhecer a verdade. Entretanto, pela fé, tanto eu, como um fariseu, como qualquer outro judeu, qualquer outra pessoa também, podemos conhecer a Cristo e firmar nossa crença e nossa fé nele. Que você creia também no Senhor Jesus e você e sua casa seja salvo. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado pelo excelente Campuri que tivemos. Ali revimos amigos e irmãos de outros distritos que já pastoreamos e alguns que nos conhecem. E a gente ficou muito feliz em vê-los. Que o Senhor continue abençoando cada um deles, mas os nossos amigos também aqui do canal, meu primo Marcelo, a sua mãe, que a gente chama carinhosamente de Galega. Que o Senhor abençoe o seu relacionamento do Marcelo. Que o Senhor abençoe a Marcilene, a sua irmã Jússi e seu casamento, a sua mãe Antônia, que já está em seu lar, recuperando da cirurgia, a irmã Marivalda, Marinalva também ali, da Pedreira, e seu esposo, cuide dele também, a irmã Áurea, que tivemos a alegria de se hospedar em sua casa, nesse período agora de Campuri. Foi um prazer rever a nossa irmã e suas filhas Adelaide e Miriam. Que o Senhor continue cuidando da nossa querida irmã Cláudia, dando a ela ali discernimento, força e capacidade em seu trabalho, mas também ajudando nas decisões da vida, continuando na fé e na esperança. Ao Paulo Ronaldo, que o Senhor o abençoe em seu trabalho missionário, abençoe seu tio e primo também, que eles possam ser libertos do cárcere e da prisão. Também cuide da irmã Lúcia, dos seus filhos, em especial o Mateus e o Éder, que eles voltem aos teus braços de amor. Cuide também, Senhor, da irmã Conceição e sua irmã que está fazendo tratamento contra o câncer, a irmã Terezinha. Cuide também da irmã Meire e sua irmã que está fazendo também tratamento contra o câncer. A irmã Auriane e sua amiga Nazaré, que está também tratando em relação ao câncer. Cuide do seu esposo. Cuide da irmã Domingas, que estava também
no Campuri. Abençoe também o irmão Berino e sua família, a irmã Aldenora e sua tia e também sua prima, a Cláudia e a Luísa. Renova a esperança da irmã Aldenora. E tudo isso nós te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, não se esqueça de assistir também a nossa lição, tá bom? De jovens e de adultos que já está disponível. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.